Senhoras e senhores, aqui é o Elegante e hoje é dia de A História do Personagem. O personagem da vez é o Flash, ou The Flash, personagem bem interessante aliás. Mas bora lá, sem enrolação, para a história do personagem. Antes de mais nada, é preciso dizer para o público que não é fã de quadrinhos ou não conhece nada do personagem que Flash já teve várias versões diferentes, com nomes, uniformes e histórias distintas, mas unidos por um legado comum. A versão mais famosa do Flash é Barry Allen, um policial forense que vive em Central City. Porém, existem vários outros que usaram esse nome. Flash é um nome compartilhado por alguns super-heróis da DC Comics, criado pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Harry Lambert. O Flash original estreou em Flash Comics número 1. Apelidado de Velocista Escarlate, o Flash possui super velocidade, que inclui a habilidade de correr e mover-se extremamente rápido, usar reflexos sobre-humanos e violar quase todas as leis da física. Jay Garrick, Barry Allen, Wally West e Bart Allen são os personagens que usaram o manto do Flash. A segunda versão do Flash, Barry Allen, é geralmente considerado o primeiro herói da Era de Prata dos quadrinhos e o super-herói permaneceu um dos mais populares desde então. O mercado de super-heróis surgiu e explodiu por meio da publicação de Action Comics número 1 de 1938, com a primeira aparição do Superman. Com o sucesso, a empresa abriu outras companhias irmãs e uma delas foi a All America Comics, que lançou em 1940 a revista Flash Comics número 1, que trazia a estreia do Flash, criado por Gardner Fox e Harry Lambert. Gardner Fox era um advogado que vinha escrevendo histórias para aquelas duas editoras, mais tarde unidas sob o nome de DC Comics. Foi ele quem teve a ideia de um super-herói cujos superpoderes consistiam justamente em correr muito rápido. Como essa habilidade estava associada à figura do deus grego Hermes, ou Mercúrio, o desenhista Harry Lambert criou o visual do personagem baseado no deus, um homem usando um chapéu com duas asinhas. O restante era uma roupa quase comum, com calça e camisa de mangas longas. Um detalhe era curioso, não havia máscara. Esse Flash é conhecido como o Flash da Era de Ouro. Jay Garrick era um estudante que ganhou super velocidade através da inalação de vapores de água dura, ou dependendo da época, vapores de água pesada, e que usa um elmo de metal com asas. Ele é reconhecido como o primeiro super velocista dos quadrinhos e um dos primeiros a ter apenas um superpoder, ao contrário do multipoderoso Superman. Garrick foi um personagem popular nos anos 40. Estrelava as revistas Flash Comics e All Flash Quarterly, depois publicada quinzenalmente como All Flash, e participava como co-protagonista da revista Comic Cavalcade. Foi membro fundador da Sociedade da Justiça da América, o primeiro grupo de super-heróis cujas aventuras aconteciam em All Star Comics. Com o super-herói caindo em popularidade com o pós-guerra, Flash Comics foi cancelado na edição número 104 de 1949. A última história da Sociedade da Justiça aconteceu em All Star Comics número 57 de 1951. A revista continuaria com o título mudado para All Star Western. Em 1956, a DC Comics obteve sucesso revivendo super-heróis, o que ficou conhecido como a Era de Prata dos quadrinhos. Ao invés de trazer de volta os mesmos heróis da Era de Ouro, a DC reimaginou-os como novos personagens para a época presente. O Flash foi o primeiro a ser retornado em Showcase número 4, outubro de 1956. Este novo Flash foi Barry Allen, um funcionário da polícia científica que ganhou seus poderes após sofrer um acidente sendo banhado por produtos químicos após seu laboratório ser atingido por um raio. Ele adotou o nome de Flash depois de ler uma história em quadrinhos sobre o Flash da Era de Ouro. Depois de diversas aparições em Showcase, Allen recebeu seu próprio título, The Flash, cuja primeira edição foi a de número 105, número onde Flash Comics havia parado. O Flash da Era de Prata mostrou-se popular o bastante e muitos outros heróis da Era de Ouro foram revividos em novas encarnações. Um novo grupo de super-heróis, a Liga da Justiça da América, foi também criado, com o Flash como um dos membros fundadores. O Flash também introduziu um conceito muito utilizado nas histórias em quadrinhos, quando foi revelado que Gary e Ellen existiam em mundos paralelos. Seus poderes lhes permitiam cruzar a fronteira dimensional entre os mundos e os dois tornaram-se bons amigos. Flash of Two Worlds, The Flash Volume 1, número 123, foi o primeiro crossover em que um personagem da Era de Prata conhece um personagem da Era de Ouro. No fim dos anos 1960, a DC começou a sentir a concorrência da Marvel Comics, que tinha heróis mais realistas, dramáticos e humanos. A DC, ao contrário, mantinha muito firme sua postura da Era de Prata, trabalhando com histórias mais esquematizadas e com o mesmo grupo de artistas desde a Era de Ouro. Mas com a queda das vendas, a editora promoveu uma grande reformulação editorial a partir de 1968, o que vai dar origem em seguida à Era de Bronze dos quadrinhos. Uma das marcas dessa mudança foi a contratação de escritores e desenhistas mais jovens, mais antenados aos
anseios da juventude da era hippie e de Woodstock. Por isso, a partir de 1968, escritores como Gardner Fox, John Broome e Robert Carnegie começaram a ser afastados em prol dos mais jovens, como Cary Bates e Mike Frederick, que se torna o principal escritor de Flash entre 1969 e 1971. Em seguida, veio uma fase em que Gary Bates alternava edições com Dennis O'Neil até mais ou menos 1977, quando este se mudou para a Marvel Comics e Bates prosseguiu como o principal escritor do personagem até a grande reformulação de 1985. O desenvolvimento do personagem tornou o Flash um dos personagens mais poderosos da DC, usando as características já estabelecidas: super velocidade, capacidade de correr em cima da água ou subindo em paredes, capacidade de vibrar as moléculas do corpo e atravessar paredes e objetos sólidos, mas ampliando-se cada vez mais até o ponto de Barry Allen poder se movimentar na velocidade da luz por alguns instantes. Em algumas ocasiões, o herói podia até correr no espaço sideral por causa dessa habilidade. O terceiro Flash foi Wally West, que foi introduzido em Flash número 110 de 1959 como Kid Flash. West, sobrinho da esposa de Allen, ganhou os poderes de Flash devido a um acidente idêntico ao de Allen. Adotando a identidade de Kid Flash, ele manteve-se membro dos Jovens Titãs por anos. Após a morte de Allen, West adotou a identidade de Flash em Crise nas Infinitas Terras número 12 e recebeu sua própria série, começando com The Flash Volume 2 número 1. Em 1987, devido à crise infinita e o pulo no tempo, um ano depois no universo DC, a DC cancelou The Flash Volume 2 em janeiro de 2006. A série The Flash: The Fastest Man Alive, escrita por Danny Bilson e Paul DeMille e desenhada por Ken Lashley, revela o neto de Barry, Bart Allen, como herdeiro de seu manto. Após os eventos de The Flashpoint Paradox, ponto de ignição no Brasil, todo o universo DC passou por um reboot. Esse processo reiniciou todos os títulos da editora, inclusive revistas de linhagem antiga como Action Comics e Detective Comics, promovendo o recomeço de todos os personagens, inclusive do próprio Flash. Em Flashpoint, o Flash foi o pivô de toda a mudança temporal que culminou nos Novos 52. Nessa história, o Flash decide voltar ao passado para reviver sua mãe, que fora assassinada pelo Professor Zoom, o Flash Reverso. E quando retorna ao presente, todo o futuro está completamente modificado. Após os eventos ocorridos, o Flash decide desfazer sua atitude de reviver sua mãe e retorna ao passado. Porém, somado à interferência de Pandora, o presente nunca mais foi o mesmo. Nessa nova versão do legado do Flash, quem carrega o manto na Terra principal é Barry Allen, nunca tendo havido outro Flash antes ou depois dele. Jay Garrick atualmente é o Flash da Terra 2, Terra paralela, onde a maioria dos personagens da Era de Ouro foram colocados em versões mais novas e completamente revisados. Jay Garrick, nessa nova versão, recebeu seus poderes do próprio Deus Mercúrio e sua roupa é bastante diferente da versão anterior. Wally West ainda tem paradeiro desconhecido e foi retirado da cronologia Flash, onde nunca carregou o manto. Bart Allen permanece como Kid Flash e é um membro ativo e fundador dos Novos Titãs nos Novos 52. Jay Garrick era um estudante em janeiro de 1940, quando inalou acidentalmente vapores de água pesada depois de adormecer em seu laboratório onde ele trabalhava. Como resultado, ele descobriu que podia correr a velocidades sobre-humanas e tinha reflexos igualmente rápidos. Depois de uma breve carreira como estrela de futebol americano universitário, ele fez uma camisa vermelha com um raio e um elmo de metal utilizado com asas, baseado nas imagens do deus Mercúrio, e começou o combate ao crime como Flash. Jay manteve sua identidade em segredo por anos, sem uma máscara, pois vibrava continuamente seu corpo enquanto em público, de modo que nenhuma fotografia conseguia capturar sua face. O segundo Flash foi criado 16 anos após a primeira versão. Barry Allen era funcionário da polícia científica quando sofreu um acidente químico, sendo banhado por produtos químicos após seu laboratório ser atingido por um raio. Esse acidente fez com que ele, assim como Jay Garrick, fosse capaz de acessar e canalizar o poder vindo do campo de velocidade, sendo a partir desse momento capaz de correr em altíssimas velocidades. Barry então decidiu se tornar um super-herói. Deu-se o nome de Flash, vestiu uma máscara e um uniforme colante vermelho e passou a patrulhar Central City. Barry se tornou um herói muito popular, sendo também o Flash mais popular entre os outros. Seu sobrinho, Wally West, viria a se tornar o Kid Flash após passar por um acidente semelhante ao de Barry. Os inimigos de Barry Allen são Capitão Frio, Mestre dos Espelhos, o Flautista, Capitão Boomerang, Gorilla Grodd, Anti-Monitor, Professor Zoom, o Flash Reverso, o Peão e Abracadabra. Wally West era apenas o sobrinho de Barry Allen, até sofrer um acidente com os mesmos produtos químicos que haviam transformado seu tio num herói. Ele morava e agia numa cidade diferente da de Barry. Enquanto o tio vivia em Central City, Wally era estudante em Blue Valley. Wally, então, inspirado pelo seu tio, decidiu se tornar o Kid Flash.
No começo, Wally não era tão veloz quanto seu tio, sendo capaz apenas de quebrar a barreira do som e não a da luz como seu tio. Mas durante a clássica fase de Mark Waid, Wally conseguiu atingir novos limites, ganhando poderes ainda maiores, sendo capaz de não só quebrar a barreira da luz, como ser ainda mais rápido que isso. Isso se deve à descoberta da força de aceleração, o campo de energia responsável pela velocidade de todos os Flashes e da qual eles passam a fazer parte se morrem após ultrapassar a velocidade da luz. Nessa fase, aprendeu também não apenas como transferir energia cinética a outros objetos e pessoas, como também a roubá-la. Essas habilidades passaram a ser utilizadas também por Jay Garrick. Na série animada Liga da Justiça, Wally interpreta o Flash. Todos os Flashes possuem super velocidade. Isso dá não só a habilidade de se mover-se depressa, mas também de enxergar o mundo como se estivesse em câmera lenta, podendo enxergar a trajetória de balas e objetos muito rápidos e pegá-los com as mãos. Todos os Flashes conseguem atingir a velocidade da luz. A velocidade permite a todos o poder de correr sobre a superfície das águas e pelas paredes. Uma aura protege o corpo dos Flashes quando em super velocidade. Assim, eles não se ferem com o atrito do ar. Isso protege também objetos e até pessoas em contato com o corpo do Flash. Os Flashes conseguem criar ventos fortes por gerarem círculos ou agitando membros do corpo, como os braços. Todos os Flashes conseguem atravessar objetos sólidos. Os átomos do seu corpo deslizam suavemente entre os espaços das moléculas que compõem a matéria. Wally esteve um tempo sem poder usar este poder, mas recuperou com efeitos colaterais. Objetos que ele atravessava desse modo explodiam. As terras paralelas, em algumas histórias, eram separadas por defasagem vibracional. O Flash em questão só tinha que vibrar mais rápido que essas vibrações para que ele atingisse outras dimensões. O que aconteceria se aplicássemos as regras do nosso universo a esse herói? Foi dito nas histórias em quadrinhos que Jay Garrick era o Flash que conseguiria alcançar a velocidade da luz mais rapidamente, enquanto Barry Allen seria capaz de conservá-la por mais tempo. Acelerar até a velocidade da luz pode nos levar a dois caminhos. Se essa aceleração for instantânea, trata-se mais de um caso de potência dos músculos das pernas do que mover as pernas em super velocidade. Ao correr, o herói empurra o solo para trás de si, formando um par de ação e reação forte o suficiente para arremessá-lo para a frente cada vez mais rápido, até atingir a velocidade da luz. O maior problema nessa situação seria um escorregão. O que usar como ponto de apoio e o que calçar? Como respirar a essa velocidade? E a fome? Mas se a aceleração não for instantânea, então o herói deveria ter reflexos rápidos o suficiente para evitar um acidente terrível, como tropeçar em uma pedra. Se ele está acelerando até alcançar uma velocidade próxima ou igual à da luz, tropeçar significa entrar em órbita. É que existe uma coisa chamada velocidade de escape da Terra, velocidade que um foguete precisa alcançar para conseguir escapar da força de aceleração da gravidade da Terra. E quanto aos tímpanos, o que acontece quando o personagem quebra a barreira do som? Como seus ouvidos reagiriam ao estrondo? Sem falar no rastro de lixo que eles vão levando pelo caminho. E ao problema do suor na roupa também. Vamos lembrar então dos adicionais necessários a um herói com o poder da super velocidade. Um nível alto de inteligência é aconselhável, não só porque precisa de reflexos rápidos o suficiente para evitar que morra espatifado contra uma parede, mas principalmente devido ao enjoo. Se a gente fica enjoado só de andar em montanha-russa, imagina então vislumbrar toda a paisagem achatada devido a alterações na compreensão do espaço. E um campo de força ou aura protetora também seria bem útil, a menos que se queira que o herói vire churrasco devido ao atrito com o ar. Mas, como eu disse anteriormente, todos os Flash têm uma aura protetora, que não só o protege, mas protege outros que entrem em contato com o herói. No mundo dos quadrinhos, todos os poderes do Flash são toleráveis, e não falo só da super velocidade em si, mas das consequências e da sorte, né? O cara corre super rápido e consegue enxergar em câmera lenta, atinge a velocidade da luz, e isso não causa nenhum dano e não sofre com o atrito do ar. Muitos fãs do herói se perguntam quem é o mais rápido, Superman ou Flash. Flash é sem dúvidas o humano mais rápido da Terra, considerando que o Superman não é humano. Mas de acordo com o que foi estabelecido em relação aos poderes dos dois heróis, Flash é o mais rápido. Ele atinge e ultrapassa a velocidade da luz, enquanto Superman na maioria das vezes não precisa ultrapassar a barreira do som. Os dois já competiram em algumas HQs. Sim, competiram para ver quem era o mais rápido e o Flash levou a melhor na maioria das ocasiões. Nas outras houve empate. Não é difícil imaginar que o Flash tem algumas desvantagens em relação ao Homem de Aço, né? O Flash sente fome e sente frio, dentre outras necessidades características humanas. Já o Superman, por ser de outro planeta, não sofre tanto com essas necessidades. Por exemplo, ele aguenta altas e baixas temperaturas tranquilamente. Enfim, o Flash é um herói que tem os poderes mais interessantes na minha opinião. Começou com apenas um poder, correr rápido. E esse poder foi ganhando vertentes, ou seja, seus outros poderes são consequências da sua super velocidade, o que no mundo das HQs, além de ser plausível, dá um toque mais realista. Com várias explicações embasadas na física, não deixa de burlar algumas leis e até de ignorar outras. Mas o Flash ou The Flash continua sendo um herói muito interessante, forte e popular. Mas é isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Mandem sugestões de personagens, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal para ajudar, beleza? Então é isso aí mesmo, valeu, falou, abraço e até logo!